Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, 16 de agosto de 2024, vamos rezar, pedir a Deus, primeiro agradecer a Deus por esse dia, por essa semana que está chegando ao fim. Estamos aqui mais um dia reunidos para ler e refletir a palavra de Deus. Espero que tenha sido para você uma semana de graças, uma semana abençoada. E se não foi do jeito que você esperava, agradeça a Deus mesmo assim. Então vamos começar rezando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Teu Espírito Santo inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus irmãos, hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 12. Hoje Jesus Cristo nos ensina o verdadeiro sentido do matrimônio. Vamos ler e tentar entender aquilo que Nosso Senhor quer nos dizer hoje através dessa palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, do 3 ao 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram perguntar a Jesus para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Jesus lhe respondeu: Não lestes o que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe: Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: É por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não casar. Nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos formados, tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizerem eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, esse trecho, essa passagem do Evangelho de São Mateus, trata de uma discussão entre Jesus e os fariseus sobre o divórcio e a indissolubilidade do casamento. Esse trecho se divide em duas partes, como percebemos. A primeira parte é a pergunta dos fariseus e a segunda a resposta de Jesus. Esse diálogo ocorre durante uma jornada de Jesus Cristo em Jerusalém. Os fariseus eram conhecidos por serem rígidos e guardiões da lei. Frequentemente eles tentavam testar Jesus para pegá-lo em contradição ou para desacreditá-lo. O divórcio era um tema intenso no debate da época, com interpretações divergentes sobre os motivos permitidos para a separação. Nesse evangelho de hoje, a gente percebe que os fariseus fazem uma pergunta muito capciosa. Eles tentam colocar Jesus à prova porque eles queriam fazer com que as pessoas não acreditassem nos ensinamentos de Jesus. E aí um tema bastante crítico, que é sobre o matrimônio. Eles tentam pegar Jesus pela palavra, mas Jesus responde a pergunta deles citando o Gênesis. Essa resposta de Jesus se encontra no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e também no capítulo 2, versículo 24, enfatizando o plano original de Deus para o casamento. E ele destaca que no início Deus criou homem e mulher para que se unissem como uma só carne e que essa união deveria ser permanente. O que Deus uniu, o homem não separe, foi o que disse Jesus. Aqui, meus irmãos, nós podemos perceber que Jesus reafirma a indissolubilidade do matrimônio como intenção original de nosso Pai. Ele remonta a criação para demonstrar que o casamento é mais do que uma convenção social, é mais do que um contrato, é uma ação divina. Já no versículo 7, os fariseus tentam justificar a prática do divórcio, questionando por que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. Jesus explica que essa concessão foi feita por causa da dureza do coração do povo naquela época,
mas não era assim desde o princípio. Jesus reconhece que a lei de Moisés permitiu o divórcio, mas essa concessão era uma adaptação temporária devido à pecaminosidade humana. Você e eu que somos casados, devemos ser fiéis ao nosso casamento. Devemos ser fiéis àquilo que a gente prometeu no altar. Diante da dureza do ensino, os discípulos expressam que seria melhor não se casar. Jesus responde que nem todos são chamados ao casamento, e menciona 3 tipos de pessoas que não se casam, né? Que ele aqui trata como eunucos. Aqueles que nascidos assim, aqueles que foram feitos por outros, e aqueles que escolhem essa condição por causa do reino de Deus. E aqui nós podemos ter um exemplo das pessoas que são celibatárias, que entregam sua vida completamente ao serviço do reino. Meus irmãos, aqui também Jesus introduz a ideia do celibato como um chamado específico para alguns. Nós podemos destacar aqui os padres, os religiosos. E ele ensina que o casamento não é obrigatório para todos, mas é uma vocação para quem pode vivê-la à sua plenitude. Nós podemos perceber a seriedade do compromisso do matrimônio e a intenção divina de que o casamento seja uma união permanente. Jesus reafirma o valor da fidelidade do amor do casamento e ao mesmo tempo em que reconhece que nem todos são chamados para isso. Jesus lembra que o casamento é uma instituição sagrada, estabelecida por Deus desde a criação. Aqui Jesus quer nos ensinar que tudo que vem de Deus transcende a nossa capacidade humana. O plano original de Deus para o casamento é a união indissolúvel. Meus amados irmãos, aplicar esse trecho de Mateus na nossa vida é sobre alinhar nossos relacionamentos com valores do reino de Deus, seja no contexto do casamento ou na escolha do celibato. O objetivo é viver em fidelidade, amor e compromisso, refletindo a aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Isso exige disposição para sacrificar o próprio ego, muitas vezes as nossas próprias vontades, cultivar o perdão e estar aberto à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Em última análise, a prática desse ensino nos convida a viver de forma que nossos relacionamentos sejam sinais de amor e de graça de Deus no mundo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos hoje agradecer a Deus pela semana que passou, que nós tenhamos um dia abençoado, um final de semana que se aproxima cheio de graças. Eu peço a você que divulgue esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, leve o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a mais pessoas. Meus irmãos, o mês de agosto é um mês dedicado às vocações, e essa semana que termina, a igreja dedicou à vocação da família, ou seja, o Evangelho de hoje fala do matrimônio. Essa semana que está terminando, a igreja reza pela vocação na família, pela vocação matrimonial. Você que é casado, reze pela sua família, reze pelos seus filhos, se coloquem em oração. Afinal de contas, meus irmãos, a família é uma pequena igreja. E quando rezamos juntos, Deus permanece em nosso meio e nos dá a graça, e nos dá todas as graças que pedimos ao Pai do céu em nome dele. Ele mesmo prometeu. Meus amados irmãos, que nós possamos rezar em família, agradecer a Deus por esse dom tão precioso que Jesus hoje coloca e enfatiza como algo muito importante. Devemos dar a Deus aquilo que é de Deus. Então, entreguemos as nossas famílias a nosso Senhor Jesus Cristo, consagremos elas a Nossa Senhora. Então, meus amados irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Amém.